A paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje nós chegamos à terceira parte e última do Espírito Santo. Ainda é pouco o que nós comentamos aqui, porque o Espírito Santo é infinito e ele faz coisas que ninguém consegue fazer. O que vamos dizer agora está lá, vamos iniciar com 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Antes de mais nada, vamos identificar o que é dom e o que é manifestação. Os dons são irrevogáveis. Fica com, uma vez dado pelo Santo Espírito, fica com você eternamente. Agora, a manifestação é uma visão que o Espírito Santo dá e que, terminado aquele objetivo, ela some novamente. Ela não permanece. Por exemplo, muita gente já viu um anjo. Na hora que precisava ver esse anjo, ele foi visto. Isso é uma manifestação. Hoje ele não vê mais aquele anjo, porque não precisa, não há sentido. E todos esses dons são dados por uma única pessoa, o Espírito Santo. Ele dá os dons que ele quiser a quem ele quiser. Agora, cabe a nós pedirmos esses dons. E é importante o dom de profecia, porque que na igreja tenha muitas pessoas que falam em profecia, para poder andar debaixo da luz do Santo Espírito, mostrando o que ele tem a fazer, a dizer. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem um poder enorme. Ele se transforma num gigante e ao mesmo tempo ele pode se transformar numa criancinha fraca e indefesa. Não entristeçais o Santo Espírito. Isso não é aceito, porque ele faz a obra e tem que estar sempre alegre para poder continuar fazendo e não ficar chorando. Lembro de vocês o seguinte: muitas vezes nós não sabemos pedir as coisas. Eu lembro da história de uma menininha que foi na igreja e ficou totalmente satisfeita. Chegou em casa, aprendi a curar a dor de cabeça da minha mãe. A mãe dela chegou então, teve a dor de cabeça, ela falou: mãe, eu posso achar que eu vou curar a senhora, eu sei orar agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, arranca a cabeça dela. Se fosse seguir na linha, a mulher ia ficar sem cabeça. Mas o Espírito Santo está ali atrás para poder corrigir, para que as orações nossas possam subir até o trono de uma forma certa e coordenada. O Espírito Santo com certeza falou: Senhor, remova essa dor de cabeça dela e não remova a cabeça dela. Então o Espírito Santo, ele geme por nós. Vocês sabem o que entristeceu o Espírito Santo? É como se fosse um carteiro que recebe uma carta selada e tem que entregar até o destinatário final. Se esse carteiro não conseguir entregar isso, ele não vai sossegar. Ele vai ter que procurar essa carta, vai ter que ficar correndo atrás. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele pega você, pega a mim, que somos selados por Deus, e encaminhamos até o destino final, nas mãos de Deus de novo. Então, não entristeçar o Espírito Santo, não se desvie para que não haja constrangimento nesse negócio.
Agora nós vamos comentar sobre ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes também de nós. Qual texto? 5. Atos 5, 3, 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês estão lembrando dessa história de Ananias? Ele resolveu doar uma terra, mas um belo dia ele e a esposa estavam juntos. Quando foi avaliar aquela terra, o preço era muito maior do que ele tinha imaginado. Cresceu então os olhos dele, ele começou então a falar mentira, para não vender aquela terra daquela forma mais. Só que ele está mentindo, não é mais para o homem, é para o Espírito Santo, é Deus. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa aqui. Falamos uma coisa sem saber direito o que é aquela coisa. E na hora de fazer o negócio, não, mas aí eu vou levar prejuízo. Só que você já levou prejuízo quando seu coração voltou atrás. Porque com Deus, feito uma vez, Ele não desfaz. Então, Ananias, no versículo 3, mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, reforça: não mentiste ao homem, mas a Deus. O Espírito Santo, uma das funções dele também é convencer o homem do pecado. Em relação a entristecer o Santo Espírito, existe também uma situação muito incômoda para ele. Se ele não quer que você vá ao bar e você insiste fazendo essa ida até o bar, como é que vai ficar o Santo Espírito? Ele não vai te abandonar, mas vai ficar entristecido. Você é desobediente a ele. E isso causa nele um constrangimento enorme. Agora, tem muita gente aí que gosta de sair para os barzinhos, para os locais impróprios. Mas lembre-se, você não está sozinho nesse negócio. O Santo Espírito está ali sofrendo por ti. Outro ponto importante que nós queremos comentar agora é sobre blasfêmia. Você sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é atribuir a alguém uma coisa que ele não fez, ou atribuir a esse alguém alguma coisa que foi feita por outra pessoa. Pode ser bom, pode ser ruim, mas o Espírito Santo não aceita. Então, muito cuidado com as coisas que são vistas e ditas, porque às vezes o Espírito Santo faz a obra, aí o outro chega lá, foi eu quem fiz. Você está blasfemando contra o Santo Espírito. Foi o santo tal que fez isso. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. E isso é bem claro. Deus Pai e Jesus jamais perdoarão aquele homem que blasfemar contra o Santo Espírito. Isso se encontra em Mateus 12. Mateus 12, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, nós temos: Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo está dando a certeza de que Deus é o nosso Pai.
No 3, Patrícia. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. A carne está militando continuamente contra o Espírito. Ela está estava adoecendo o Espírito. Então Deus enviou Jesus, que tinha uma carne semelhante à nossa, embora ele fosse filho por parte apenas de mãe de uma pessoa humana e filho do Santo Espírito por uma pessoa espiritual. Então Jesus tinha uma carne parcialmente parecida com a do homem. Ele condenou a carne e trouxe a lei, mostrando que ela era possível ser cumprida. Nós devemos isso a Ele, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa muito importante. Tem uma força descomunal. Haja visto que quando Sansão ficou cego e amarrado aquele vou chamar de arena, vou chamar de arena. Ele sozinho fez força, invocou o Espírito Santo e colocou abaixo toda aquela arena. E ao mesmo tempo, vários homens tentaram fazer o mesmo e não conseguiram. Então, saiba usar a força do Espírito Santo, para que não venha a ter arrependimento mais tarde. Ele é leal, Ele é fiel, sejamos da mesma forma com Ele, e tudo irá bem. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Santo Espírito, por poder se revelar a nós, mostrando o seu poder. Mas nós queremos que o Senhor faça ainda muito mais por nós, mostrando ainda o que nós temos que fazer e nos ajudando nos momentos mais improváveis e difíceis. Abençoa, Senhor, a todos nós, a todos aqueles que estiverem dispostos a passar para frente essas palavras que nós colocamos sobre o Santo Espírito. Abençoe a igreja e que esse culto nosso possa ser um exemplo de uma obra do Espírito Santo onde ninguém tasca. Em nome de Jesus, abençoe aos cabeças, aos líderes, a todos aqueles que querem fazer a sua obra. Amém.